Então, Vocaloid meio que voltou pra boca do povo, né? Quer dizer, a Brasília Mico ganhou um monte de fanarts pra ir, recebeu música e ainda de quebra chutou Iá. Eu sou a Ia, você ia se fuder, isso sim. Ai, eu me lembro como se fosse ontem. O ano era algum lugar entre 2012 e 2016. Eu era só uma criança muito estranha que tava dando seus primeiros passos na escrita até que, graças ao deus Velberan, eu conhecia Hatsune Miku. E, por consequência, eu me apaixonei por Vocaloid a ponto de saber cantar alguma das músicas até hoje. Ai, eu só tenho memórias boas, mas sobre Vocaloid, exceto todas as mortes, sangue, destruição E assuntos macabros que provavelmente o YouTube vai me censurar sem dó e nem piedade. Ai, vai ser um daqueles vídeos, não vai ser? Então, pra evitar que eu passe fome e esse canal vai pra casa do caralho, você poderia considerar deixar o seu like, se inscrever, compartilhar esse vídeo pra chegar em mais pessoas, além de conferir o nosso Pix, os meus lindos livros, O Homem por Trás da Foto, pra quem gosta de romance dramático, e Aranha de Retalhos, pra quem curte fantasia urbana, e também conferir a nossa lojinha pra se equipar de belas roupas e canecas. E depois deste ritual todinho, bora ter uma crise existencial! Eu decidi fazer esse vídeo como se fosse um mini iceberg de músicas que eu ouvi na minha infância. Sendo assim, muita música famosa por ser perturbadora, como Aishitei Gomenasai do produtor Kiko ou Magic Doctor, vão ficar de fora, porque eu ouvi essas músicas enquanto pessoa adulta. Dito isso, bora começar pela camada de tristeza. E aqui eu irei falar das músicas Hocus Pocus e The Little Mermaid. A primeira, Hocus Pocus, alguns devem se lembrar porque eu usei de insert no meu vídeo sobre violência contra a mulher. Assistam aquele vídeo, ele é muito bom. E, honestamente, eu devo dizer, eu chorei escutando enquanto eu editava. Se trata de uma música cantada boa parte pela Vocaloid Gumi, com algumas partes cantadas pela Miko. E ela basicamente fala sobre uma garotinha que apanhava em casa e foi acolhida por uma mulher que, por saber como era essa dor, pegou aquela menina pra criar. Porém, algum tempo depois, essa mulher que salvou essa garotinha acaba sendo presa e só daí os maus tratos da garotinha vêm à tona. Já a segunda música, The Little Mermaid, é cantada pela Megurine Luca. E, como o título fala, é uma recriação do conto da Pequena Sereia. Mas Sarah, por que isso seria triste? A história da Ariel é tão legal. Então, é que essa música se baseia no conto original da Pequena Sereia, onde a protagonista sente uma imensa dor ao andar com as suas pernas humanas, as suas irmãs dão os seus cabelos para a bruxa do mar, para que a irmã consiga se livrar da sua maldição, matando o príncipe, e ela acaba virando espuma do mar ao se jogar nele, depois de não conseguir matar o príncipe. A versão da Disney é bem mais fofa. Essas duas músicas me marcaram bastante por serem músicas particularmente tristes. Hocus Pocus eu escutei bastante na infância e inspirou dois personagens que eu uso até hoje nas minhas histórias, que é a Midges e o Kainoyer, enquanto The Little Mermaid me marcou pelo desconforto que eu sentia com as ilustrações. Eu não faço a mínima ideia do porquê, mas essas imagens em baixa qualidade, feitas em um estilo de anime um pouco genérico, não me deixam nada tranquilo. E a voz melancólica da Luca não ajuda. Mas, vão por mim, essas são as músicas mais de boas dessa lista. Bora dar uma afundada um pouquinho maior. Aposto que todo mundo que era fã do Ambuplay na minha idade conhece essa imagem. Ela veio da música e creepypasta Alice of Human Sacrifice, cantada pela Sakine Meiko, Kaito, Miko, Kagamini Irin e Kagamini Len, que não é um caso real. Se você jogar no Google por 5 segundos, você descobre isso. Ela conta a história muito estranha de um certo sonho que atrai pessoas para dentro de si e as mata de um jeito meio perturbador, marcando-as com naipes de baralhos. Aqui nós temos uma valete de copas, um rei de ouros, uma rainha de paus e um as de copas, que é dividida entre os gêmeos Kagamini.
todos na ordem da creepypasta original, que, mais uma vez, não é real, ok? Ao mesmo tempo que eu tinha medo dessa música, eu tinha uma obsessão fodida por ela. Eu não sei, talvez fosse o clima que ela cria, o jeito que ela usa as referências de Alice no País das Maravilhas, ou quanto essa música parecia, entre aspas, real, assim como a história da creepypasta. Eu não faço a mínima ideia. Só sei que, se antes eu sentia um medo descarado dela, hoje em dia eu acho tal qual a sua creepypasta, que eu também acho bem ok. Seguindo a mesma pegada de Alice no País das Maravilhas, nós temos Alice in Wonderland, cantada pelo Kaito, que a gente volta a ficar desconfortável com o desenho esquisito, não é mesmo? A história dessa música é meio confusa, mas pelo que eu pude entender, o Kaito faz o papel do coelho branco, que atrai a Alice pro País das Maravilhas, representada pela Rin, uma pequena metáfora para um cara que atrai pessoas para algum lugar distante e acaba por matar essas pessoas, que aqui representam os personagens do livro. O meu eu, criança sem senso de interpretação de texto, definitivamente tinha motivos para ter medo dessa música. E para finalizar essa camada, Kagome Kagome, cantada pela Miko e pela Luca. Essa música fala sobre alguém que encontrou uma mansão abandonada, e dentro dela já havia um bando de crianças muito bizarras brincando de Kagome Kagome, que é um tipo de brincadeira de ciranda japonesa, e minha anexo do céu, se fosse eu aí, eu já tinha saído daí correndo sem olhar pra trás, porque quem aguenta ficar no meio desse bando de demônio? Pra ajudar nesse clima que já não tá muito agradável, a gente descobre que essas crianças são parte de um experimento que almeja a imortalidade e que passaram por um monte de torturas, ficando até sem alguns membros, mas não podendo morrer. Meu Deus, por que eu ainda tô aqui? Eu acho que eu não preciso explicar por que essa música me deu medo, né? Eu tomei susto na infância e eu sigo tendo medo disso aqui. Sei lá, vai que aparece uma cuca atrás de mim, não é mesmo? Oh, não. Lembram do aviso de gatilho que eu deixei ali no começo? Então é aqui que ele pega mais forte. Sendo assim, se você tem alguma das sensibilidades que eu listei aqui, eu peço encarecidamente que você não avance nesse vídeo, tá? A sua saúde mental sempre em primeiro lugar, ok? Ok. Aqui é onde o bagulho começa a ficar preocupante, pra dizer o mínimo. As músicas dessa e da próxima camada são do tipo que você se questiona o que estava se passando na cabeça de quem fez isso. A primeira dessas músicas é Madness of Duke Venomania, que, pra fins de contexto, faz parte de uma saga inteira de mais de 60 músicas que até virou uma light novel e mangá, que é a saga das crônicas de Ivalice. Eu recomendo muito o vídeo da Maru, do canal Zona Morta, que tá fazendo um resumo dessa saga. Uma das coisas que destaca essa saga de músicas são especificamente os capítulos que falam sobre os 7 pecados capitais, sendo esta aqui a música da luxúria. Então, Eita, bicho, atos libidinosos. Nossa, Sarah, você se traumatizou com essa música? olha, não é todo dia que uma adolescente de 12 anos que teve pais que sempre conferiam o que ela estava assistindo se expõe a uma música sobre um cara muito bonito que hipnotiza mulheres e faz um harém. E eu não tô nem zoando, esse é o plot. O Gakupo aqui fica chateadíssimo porque as pessoas consideravam ele feio, inclusive a menina que ele gostava. Então ele resolveu fazer um pacto com o demônio pra ser irresistível pra qualquer mulher e fez um harém com todas as mulheres do ducado, incluindo a menina que tanto desprezou ele. Ele basicamente fez um pacto com o demônio pra comer mulher. E como é que isso acaba? Com o Kaito vestido de mulher enfiando uma faca no menino roxo e libertando as mulheres do feitiço. Às vezes eu me pergunto, até onde eu tenho que me enfiar pra esse canal não falir? O clima dessa música é inegavelmente e extremamente sexual. E provavelmente deve ter definido muito o meu gosto por personagens, porque
Gakupo, você não precisava de feitiço nenhum pra me conquistar. Bem diferente da próxima música, que é a única exceção que eu fiz, porque eu não escutei ela na minha infância. Contudo, eu conhecia as imagens dessa música e só elas foram suficientes pra me deixar bem traumatizada. Aqui temos a famigerada, a famosíssima Como a Noite de Paris, Bacterial Contamination. E, pai do céu, como é que eu explico essa música? Essa aqui é uma música e clipe com ideias bem surrealistas, pra dizer o mínimo. Tendo essa mico deformada chamada Kauni, com pernas mecânicas e detalhes de inseto que definitivamente me dão muita agonia, mas deixam o Rebi super feliz com essa desgraçalhada. De letra, a Miku fala sobre sofrer na mão dos outros alunos por estar contaminada por uma bactéria, e por isso ela merece todo esse sofrimento. Claramente uma metáfora para bullying. E se você já ouviu sobre casos de bullying no leste asiático, você sabe que os adolescentes lá levam isso para um outro nível. Eu realmente agradeço que o bullying que eu sofri foi só psicológico. Não que isso seja melhor, porque ninguém merece sofrer bullying, pelo amor de Deus, mas imagina ter que carregar marcas eternas dessas agressões e traumas. Ai, eu não gosto nem de pensar. Mas isso aqui ainda pode piorar. Eu posso ter conhecido as músicas feitas pelo produtor Kiko depois de ter crescido, mas teve uma música em específico que as edits de Undertale não me pouparam. Kimi wa Dekinaiko. Você é uma criança inútil. Já dá pra saber sobre o que essa música é, não é? Um padrão bem forte que eu reparei nas músicas do Kiko é ter um ritmo bem alegre e contagiante, mas as letras são absurdamente pesadas, falando bastante de relações tóxicas e violentas, tendo um leve toque de abuso sonoro e visual durante os seus clipes, que sempre te deixam com um desconforto latente, até nas legendas. Acho que a coisa mais parecida que alguém fez em quesito musical foi a Millie. Se vocês escutaram Don Quixote, vocês sabem o que eu estou falando. Mas mesmo assim, cada um tem um jeitinho bem único de traumatizar a gente. No caso dessa música em específico, é colocar uma mãe pra xingar a sua criança de inútil até essa criança não aguentar mais. Dor que eu honestamente não desejo nem pro meu pior inimigo. Dor essa que apenas continua com o último dos meus traumas de Vocaloid. E o que mais me chocou ao perceber que eu escutava isso tão casualmente quando eu era adolescente. Abstract Nonsense, cantada pela Arin, que fala sobre uma menina que não tá aguentando mais fingir que tá tudo bem na escola, com toda a pressão que esse ambiente causa, seja por aparências ou por notas, fazendo ela fantasiar sobre, querer desaparecer, se é que vocês me entendem. Oh, essa merda me pegou muito forte. Sem entrar em detalhes, eu sou uma pessoa que já lidou bastante com pensamentos sombrios na minha cabeça e já pensou muita besteira por causa deles. E essa música fala de um jeito tão banal sobre esse tipo de coisa que eu realmente fico assustada de que eu não prestava atenção na legenda. Minha santa vontade universal, isso era uma música sobre autodestruição e eu não estava me ligando. Honestamente, eu acho até bom que eu não tenha prestado atenção nisso na época, porque vai saber o que a minha cabecinha influenciável resolveria fazer com essa besteira. Ai, mas, hey, se você por algum motivo esteja passando por pensamentos parecidos ou coisa do tipo, eu peço encarecidamente que você procure lugares como o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Converse com alguém de confiança, procure ajuda profissional e não deixe essa sombra te vencer. De verdade, a sua vida é muito importante. Muito, muito mesmo. Eu tenho plena noção de que Vocaloid tem músicas muito mais perturbadoras, macabras, assustadoras e destruidoras de mente. Porém, o intuito dessa lista era focar na minha experiência e relembrar as coisas que eu via na minha infância. Se quiserem ver uma lista bem mais robusta e completa, eu peço que confiram os vídeos da Maru, da Zona Morta, que estão um pitelzinho de incríveis. Quanto a mim,
eu vou ficando por aqui e vou tentar desintoxicar a minha cabeça. Nos vemos no próximo vídeo e... Adore, say bum bum bum, yeah.